Olá, líderes do nosso Brasil. Estamos começando aqui mais um podcast Líder Transformador, um projeto da EBFL, Escola Brasileira de Formação de Líderes. Eu aqui, Thiago Paz, com o meu pai, Dari Paz, vamos aqui mais uma vez bater um papo, uma conversa sobre carreira, liderança e também sobre gestão. E você que está aí nos assistindo, primeira coisa que eu peço para você, inscreva-se no nosso canal, siga as nossas redes sociais, sempre com muito conteúdo relevante para você. E hoje nós vamos ter um assunto aqui super importante, né, pai? Primeiro, seja bem-vindo mais uma vez, mais um dia aqui que a gente vai conversar. A gente vai falar aqui hoje sobre ações que geram resultado. Eu conheço muito bem uma frase sua que é muito conhecida, que todos nós precisamos gerar resultado na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, especialmente. As empresas sobrevivem com resultado, a gente precisa disso. E eu quero ouvir um pouco de você, pai. Como que nós podemos atingir resultados que sejam resultados duradouros, de excelência na nossa vida? Bom dia, Thiago. Sempre é um prazer. Na verdade, tem alguns conceitos e algumas práticas, né? Eu sempre comento que o resultado, a gente precisa pensar em sucesso. E o sucesso começa na primeira hora da manhã, na forma como a gente levanta, como pensa, como sente e como a gente vai para a nossa missão do dia a dia. E sucesso, para a gente conseguir resultado, é trabalho, foco e disciplina. O trabalho é realmente feito com muita inteligência, feito com muito prazer, considerando sempre aquela possibilidade que eu sempre falo, que o trabalho é uma fonte de desenvolvimento, crescimento humano, e para construir patrimônio, etc. E ao contrário disso, Thiago, também é verdade. Se a pessoa considera o trabalho uma fonte de sofrimento, que é um desprazer levantar de manhã e trabalhar, que trabalhar, isso desgasta, então o sucesso fica mais distante. Então a pessoa sofre muito, pode até atingir algum sucesso, mas esse sucesso vem de arrasto, sabe? É diferente da leveza do cara que gosta daquilo que ele faz. Então é trabalho com amor, com paixão, com conhecimento, com habilidade, com atitude, com equilíbrio emocional, com planejamento, com cognitivo de visão de futuro. Então tudo isso leva ao resultado. Então você planeja, você executa e você consegue resultado desde a primeira hora da manhã. Foco é você ter rumo naquilo que você está imaginando. É evidente que aí é um processo que depende de muitas variáveis, mas essas variáveis, se não tiver a seu alcance, você tem que buscar de alguma maneira. E disciplina na forma de pensar, na autoliderança, enfim, eu considero o sucesso, na verdade, e o atingimento e resultado com trabalho, foco e disciplina. Perfeito. Trabalho, foco e disciplina. Trabalho, como você colocou muito bem aqui, é como a gente desenvolve as coisas. Você falou primeira hora da manhã, isso é tão importante para qualquer um de nós. A questão de você agir com amor, com atitude. E foco é você traçar seus objetivos, né? Você conseguir alinhar para onde você vai, porque se você não sabe para onde você vai, que caminho que você vai percorrer? Não tem como, né? O foco é onde eu quero ir, para onde eu quero chegar, e a disciplina, né? O dia a dia que eu tenho que cumprir as minhas obrigações para chegar lá. Que na verdade, Thiago, a falta de foco dispersa a mente, dispersa as ações da pessoa e ela fica meio que perdida, né? na linha do tempo. E se a gente falar em jornada, em tempo, nós só temos 3 possibilidades na dimensão do tempo, que é o passado, o presente e o futuro. Então, a realidade que a gente vive hoje, seja como pessoa, na família, na sociedade, seja como líder, como empreendedor, o passado marcou, carimbou você para chegar até aqui. Seja de uma forma positiva ou menos positiva, a realidade de hoje foi construída em algum momento atrás, seja um momento recente, um momento mais distante, mas foi construído lá atrás esse momento presente. Então essas dimensões do tempo de passado, presente e futuro, que são só essas, se eu quero construir um futuro promissor, eu preciso agir como alguém que busca realmente uma conquista futura. Então, quais são as atitudes que eu devo ter para que eu tenha realmente uma conquista daqui
um mês, um ano, 10 anos, não importa. Mas eu preciso, então, com esse novo rumo para a vida, centrar aqui no momento. E outra realidade é o momento presente que a pessoa tem que fazer o exercício. A cabeça, o pensamento deve estar onde os pés estão. A gente pode imaginar, dentro da dinâmica da visualização criativa positiva e o mundo imaginário, você pode criar um ambiente lá na frente, mas a realidade é hoje, é aqui. Você vai construir neste momento. Então, a gente pode trazer do passado as coisas que foram boas. E, além de tudo, a gente precisa honrar o passado da gente. Quem veio antes de nós. A gente sabe muito da história, talvez dos pais, um pouco dos avós, dos bisavós, e se perdeu por aí. A gente não sabe o sonho lá da geração de 150, 200 anos atrás. Quem eram essas pessoas? O que elas faziam? Quais eram os sentimentos delas? Quais eram os sonhos delas? Então, se nós estamos aqui, é porque alguém fez algo para nós lá atrás, que permitiu nesse passado trazer a gente até aqui. Então, quando a gente honra o passado da gente, faz uma grande diferença. É como se estivesse no campo e tivesse gratidão por quem veio antes. Eles construíram pontes para que a gente chegasse até aqui. E nós temos obrigação, Tiago, de construir pontes também. Há pontes imaginárias, há pontes de sentimento. Então, a vida só tem uma estrada, só segue. Até tem uma passagem, né, que o cara estava construindo uma ponte, e a ponte da vida. E tinha que passar do outro lado. Só que tinha um precipício que tinha bastante risco. Aí alguns jovens passaram e falaram: Senhor, por que você está construindo essa ponte se você não vai passar por aí? Nunca mais. Aí ele falou: eu estou construindo pontes para quem vem depois de mim. Seja um filho, seja um sobrinho, seja alguém da minha equipe, alguém da sociedade que é mais novo. Eu, com experiência, eu vou passar essa ponte com uma certa facilidade. Agora, alguém que não tem experiência pode se machucar na travessia. Então, é para eles que eu estou construindo essa ponte. E a ponte pode ser uma ponte de 1 hora atrás, de um dia, de 10 anos, não importa. Nós precisamos, como seres humanos, como líder, como gestor, construir ponte para as pessoas para chegarem no momento presente, fortalecidos e pronto para assumir novos desafios na vida. Aliás, a vida é um desafio a cada instante, a cada momento, né? E como é que a gente encara esses desafios? Com certeza a vida é um desafio, e eu quero pegar o gancho justamente de construir pontes, pai. Você é uma pessoa que sempre pensa no próximo, né? Você não constrói só a tua carreira pensando em você, mas pensando no todo. Na tua liderança, vamos pensar aí em toda a tua carreira. Quando você fala em construir pontes, o que você consegue trazer para nós da tua construção, na tua carreira, na tua liderança? O que a gente pode relacionar com essa construção de pontes? Que momentos ou que práticas que você fez na tua vida e que você pode dizer: isso significa construir pontes e deixar o meu legado para as pessoas? Construir pontes para quem vem depois. É como se fosse a relação cliente e fornecedor dentro de uma empresa, por exemplo. Se eu tenho um ambiente desarrumado e alguém vai utilizar esse ambiente, é uma ponte ali de 1 minuto. Eu preciso deixar uma ponte para quem vem depois de mim. Viu, de verdade, seja um banheiro, seja o restaurante, seja o corredor, onde for, é construir pontes, pequenas pontes que nós temos que construir para quem vem depois da gente. Então a gente fala construir pontes, é como se fosse numa geração futura. Não é numa geração futura, é cada instante construir pontes. Eu sempre tenho que ter em mente quem que vai utilizar aquele espaço depois. Você, como líder, como é que você constrói ponte para a sua equipe? Como é que você constrói ponte para a sua empresa, para a sua profissão? Então, eu sempre procurei ter esse entendimento de construir pontes, seja de curtíssimo tempo, de curtíssimo prazo, a médio e longo prazo. Então, com relação à equipe, primeiro eu construí ponte para mim. O que eu quero quando chegar lá? Há tantos de idade eu quero conquistar isso. E você sabe que as conquistas foram materializando em todos os campos, porque eu procurei sincronizar e harmonizar isso na construção de ponte para mim. Mas as pessoas não podem ser egoístas. Você, líder, precisa construir pontes para a sua equipe, como eu falei recente. Mas precisa aprender a construir pontes. Primeiro, tem que estar fortalecido. Primeiro, você tem que ter o desejo do bem para construir pontes. Porque senão eu construo pontes muito frágil. E aí as pessoas não vão conseguir
passar essa ponte com facilidade. Então, é a ponte do bom exemplo, é a ponte de não ter medo de ensinar. Então, sempre busque aprender, sempre busque ensinar. Primeiro, estude, aprenda, ensine. Estude, aprenda, ensine. Líder, você precisa ensinar a tua equipe. Você precisa ensinar a tua equipe a ser melhor a cada dia, no contexto da harmonia da existência de cada um. Eu achei sensacional o que você falou aqui de construir pontes com pequenos gestos, né? Às vezes as pessoas pensam, não, preciso construir algo extraordinário. E é no pequeno detalhe. E aí a gente fala de ações que geram resultado. Não é só aquela grande ação, aquela grande conquista, aquilo que eu faço que é muito grandioso, que todo mundo vê. Não, é no dia a dia. E você falou muito bem. Olha só, eu vou tirar o papel do chão. Eu vou organizar a sala. Coisas pequenas, mas que eu estou construindo uma ponte. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Sempre pensando em algo muito grandioso, que também a gente precisa pensar nisso. Mas você pensou no detalhe. O que eu posso fazer no meu dia a dia? E pegando o gancho justamente nesses detalhes. E aí a gente volta. Ações que geram resultado. Ações que geram resultado são pequenas ações praticadas no dia a dia. Eu tenho que ter um objetivo de longo prazo, eu tenho que ter o foco, eu tenho que trabalhar para eu conquistar isso, eu tenho que pensar no processo, tenho que ter disciplina diária fazendo tudo isso. Mas eu tenho um cuidado diário com essas coisas e pequenas ações. Que ações que você pratica e vem praticando ao longo da tua história e que você pode dar de exemplo para as pessoas que com essas ações você atingiu o resultado, além do trabalho, foco e disciplina, mas outras questões que a gente pode colocar aqui hoje em debate para que as pessoas aqui, para todos vocês que estão nos acompanhando, possam aprender mais aqui contigo. Ações que geram resultado. Resultado e ações, ela é feita, é construída na jornada. Vamos imaginar, nós estamos numa estrada. Tem pessoas que, infelizmente, elas observam só os buracos da estrada e não analisam a beleza que está à margem dessa estrada. Então, essa construção de ações que geram resultado, muitas vezes está na atitude de fazer as coisas da melhor forma. E aí precisa tomar decisão. Decisão é um processo mental muito rápido e tem uma base de razão, tem emoção e sentimento, tem intuição e, dependendo da crença, pode colocar a espiritualidade no centro, que também dá certo. Pode ter certeza disso. Experiência própria de trabalhar todos esses pilares. Só que as pessoas, às vezes, faltam um pouco de sensibilidade desses pilares. Então, quando eu consigo olhar isso, eu tomo as decisões de forma mais assertiva. Agora, quando eu quero resultado em empresa, eu tenho que ser muito racional. Eu tenho que, ser um pouco analítico, um pouco emocional. E não ser analítico demais, porque senão o cara acaba não saindo do papel, não consegue realizar. E ser muito emocional também, ele vai se perder, porque às vezes tem que tomar algumas posições que desagrada ele próprio, porque ele não está acostumado com isso. Então, o que eu vejo, Tiago, que às vezes prejudica o sucesso dos gestores, dos executivos, dos próprios empresários, muitas vezes, é que ele espera muito para tomar decisão. Se eu tenho uma decisão para reestruturar a empresa de imediato, eu preciso reestruturar a empresa. E às vezes bate no processo, às vezes bate na reestruturação de organograma, nas pessoas, etc. Então, eu fico protelando, eu fico com medo, às vezes, de mexer em logística, mexer em processo, mexer em volume de estoque e assim por diante. E se você levar isso para dentro de casa, são ações que geram um custo muito alto. Então, se a gente começa a olhar o que está gerando custo, né? Tem muito custo invisível, que vai ser num outro momento que nós vamos falar de custos 360 graus, o desperdício 360 graus, que não é o caso agora, mas nós vamos fazer uma conversa específica aqui sobre o que é custos invisíveis, o que é desperdício 360 graus, que a gente sabe que é muito do comportamento humano. Você que está assistindo, gente, perceba. O pai falou aqui sobre tomada de decisão. Olha só a importância. Eu tenho que olhar para razão, emoção, intuição e também, quando for o caso, espiritualidade. E eu tenho um exemplo prático. Inclusive, semana passada, eu estava com uma decisão praticamente emocional, tomando uma decisão pautada no emocional. E aí você mesmo mandou uma mensagem e não falou em intuição, não falou em racionalidade, mas me trouxe isso.
né? E aí, naquele momento que você me colocou para refletir, eu pensei justamente nesse triângulo aqui. E eu até falei para as pessoas, eu falei, olha, toda tomada de decisão precisa da emoção, da razão, da intuição. E como você falou, muitas vezes numa empresa precisa tomar decisões com base na racionalidade, muito mais do que nos outros pilares. Mas inegável que eu vou tomar muitas vezes na emoção. E aí eu vou pegar um contraponto aqui do que você disse. Você falou que alguns líderes demoram demais para decidir. Só que, por outro lado, aí existem líderes também que são muito rápidos para tomar decisão, só que tomam uma decisão que não é pensada, que não tem essa visão de que a decisão passa por esses pilares, e aí a pessoa vai pegar e vai tomar uma decisão que muitas vezes lá na frente vai dar resultados negativos. Acontece isso também nas empresas? Acontece muito. Diariamente eu deparo com algumas situações porque o líder, o gestor, quer tirar da frente o problema. Muitas vezes até para recuperar, ele não quer perder tempo, ele acha que é perder tempo, fazer um plano de desenvolvimento para o colaborador dele, então é mais fácil demitir. Ele tem o período de experiência como um período para mandar embora se não serviu. Cara, o período de experiência é para acolher a pessoa, para treinar, para ver se ela está bem no ambiente de trabalho. Então, além de buscar, eu quero tirar da frente o problema. Uhum. Sabe o que acontece com você, líder? Você resolve um problema e cria 2 problemas, para você e para a empresa. Então, a falta de velocidade e a velocidade sem medida também, o que a gente vê é que muitos querem tirar da frente o problema. Mas não é que quer tirar da frente para seguir, e ele cria um gargalo, e o gargalo nas empresas é gargalo comportamental, ou do líder, ou da equipe, ou seja, de quem for. Então, essa sequência, sabe, de conceitos, desde que você coloca isso bem em prática, faz uma diferença no modelo de gestão de cada líder, sabe? Porque ele precisa pensar na decisão dele. Ele não pode demorar demais e também não pode fazer aquela decisão assim, não, eu quero agir rápido, e não mede consequência. O não medir consequência é que muitas vezes enterra um modelo de gestão, quebra uma empresa, muitas vezes, porque o líder não sabe tomar decisão. Ele, como eu falei, toma uma decisão para tirar o problema da frente. Resolve um problema, criando outro maior. E aí, basta ele ter primeiramente a consciência também de que a decisão passa por esses pilares, porque muitas vezes essa decisão mais rápida é para tirar o problema da frente, às vezes é muito no emocional. E aí as pessoas pensam, pô, esse problema é pequenininho, vou resolver já. E aí, às vezes, o problema não é tão pequeno, porque ele não mede a consequência. Inclusive, eu estava conversando com um grupo de jovens agora, essa semana. E é impressionante o quanto esses jovens, e isso acaba sendo também na maioria das vezes quando a gente conversa com as pessoas, não têm o senso de responsabilidade sobre a ação que ele pratica, né? E a gente perguntava, você se sente responsável pelo evento? Não. Eu sou vítima desse contexto, né? Não, eles não falaram isso, eu sou vítima desse contexto. Mas basicamente, não. Aconteceu, era o contexto. E a liderança não pode ter isso, né? A liderança tem que assumir essa responsabilidade. E quando eu, aqui, voltando ao assunto que a gente está falando aqui de ações que geram resultado, eu tenho que me empoderar desse meu caminho. Eu tenho que ser protagonista da minha história. Eu sou o senhor do meu destino, né? O que você pode dizer para as pessoas sobre essa questão de você ter a responsabilidade, tá nas suas mãos construir essa tua história, essa tua jornada, tomar as decisões e conseguir atingir o sucesso? Uma referência, voltando um pouquinho atrás e já damos continuidade aqui. O líder, muitas vezes, ele fica dentro de um quadrado. Ele fica olhando o álbum de fotografia e não olha o filme. Então, ele trabalha olhando o departamento dele, a área dele. E está indo bem pra caramba, mas a empresa está indo mal. Então, ele está olhando o álbum, não está olhando o filme como um todo. Então, tem que olhar o processo inteiro e olhar o reverso, o que está acontecendo lá na ponta, o que eu tenho que fazer aqui, como eu tenho falado isso muitas vezes, né? E eu, na verdade, me fortaleço muito com atitudes, com levantar de manhã, com
fazer as coisas acontecerem, como eu falei, colocar pessoas competentes junto comigo, ter um processo bem desenhado e saber onde eu quero chegar e ter uma mente que me leve a coisas boas. Então, se a gente tiver tudo isso, a gente consegue ter um equilíbrio e a vida fica muito mais leve, o ambiente fica leve e a gente consegue ter um resultado muito mais eficiente. E entender, né, que isso é meu. Isso sou eu que construo, sou eu que decido, sou eu que faço. Eu não posso ficar olhando só para o que está acontecendo ao meu redor e, poxa, mas aconteceu isso, então eu não consigo avançar. Tá, vamos imaginar, Thiago, então. Aqui está o dono da empresa. Eu tenho isso como conceito. Eu não posso fazer coisas que represente... Não, o cara quer ser mais do que o dono da empresa. Com certeza. Então, dentro de um conceito, líder, você sempre tem que estar um nível abaixo do dono da empresa e um passo atrás do dono da empresa, por mais que você conheça. Mas o que precisa, no momento que eu preciso exercer minha liderança, eu falo para o proprietário, para o líder superior, eu falo, deixa que eu topo, chama a responsabilidade para você. Então, chamar a responsabilidade, isso é comigo. A equipe é comigo, o resultado é comigo, os processos são comigo, os problemas são comigo. Às vezes a pessoa não quer resolver problema. Ele fica indignado porque tem problema na mesa dele. Viu? Sabe por que nós estamos numa empresa? Liderança está numa empresa? Para resolver problema com criatividade. Trazer solução com criatividade. Não fuja dos problemas. Encare os problemas de frente, que são a maior oportunidade de aprendizado que cada um de nós temos. É resolver problema. Nós somos pagos para resolver problema nas empresas. E aonde for, nós precisamos entregar. E não boicotar a decisão também, né? O que acontece da pessoa que está abaixo do nível, de alguma forma, decidiu conforme eu não quero. Então agora eu vou boicotar, eu vou fazer corpo mole, eu não vou desenvolver um bom trabalho. E o líder não pode pensar assim, né? Essa é a famosa greve branca das pessoas e o líder tem que estar atento e perceber sem ficar depois querendo saber quem é o culpado das coisas e identifica. Você vai saber o líder negativo que tem dentro da tua equipe, porque tem muita gente que concorda aqui e discorda lá na ponta. Então, traga essas pessoas para você. Agora, não fique perseguindo as pessoas. Tem gente que fala assim, o meu santo não vai com o santo do fulano. Às vezes nem conhece a pessoa. A gente vê muito isso. Eu quero falar para você. No mínimo, 20% das pessoas não vão com a minha cara. E não vão com a sua também. Então, no ambiente de trabalho, se tiver 10 pessoas, pode ter certeza que 2 ou 3 não vão com o modelo, não gostam de você, não gostam do modelo. Mas ninguém vai morrer por isso. A gente tem que entregar resultado da mesma maneira. Tá? Isso não tem como agradar 100%. E muitas pessoas não fazem, Thiago, porque elas têm medo de ser aceita, de não ser aceita pelas pessoas. Isso é um breque, é um peso. As pessoas que têm medo do que os outros vão pensar dela, ela fica travada, ela não faz porque está muito preocupado com o que os outros vão pensar. Viu? Você tem que procurar fazer o melhor, estamos conversando, é o olho no olho e acabou. A verdade com amor não dói. Então, amigo de verdade fala a verdade para as pessoas. Então, se você quer ter uma equipe realmente competitiva, que você possa contar com ela, fale a verdade para elas. Mas não faça algo assim para um e para outro diferente. Você pode até ter mais afinidade com um do que com o outro. Mas resultado, meu amigo, se você gosta ou não gosta de pessoa A ou B ou C, você vai ter que entregar resultado. Não tem outra maneira. E resultado, a responsabilidade é da liderança. Desde resultado de custo. O que a gente vê de custo, que é o mal subterrâneo, é o mal invisível das empresas. Tá? O custo invisível de uma empresa, nós vamos falar sobre isso de novo, sendo repetitivo aqui, é um absurdo que a gente vê. E aí você pode trazer para a sociedade, para onde for, para qualquer campo social, que você vai ver que a gente desperdiça demais. A gente gasta muito, com muita coisa. E o cara que gasta demais do que ganha, não consegue nem pagar as contas. E os custos invisíveis, né, são invisíveis justamente porque a gente não consegue monitorar muito bem e a gente nem consegue se dar conta, né, que eles estão acontecendo e acontece aos montes nas empresas. Pai, você trouxe uns objetos aí
O que você... Aqui a gente já está com... É a lamparina, né? A lamparina é... Que remete lá à tua infância. E, inclusive, a gente quer deixar aqui como um marco, como um elemento importante na história sua, mas não só na tua história, né? Acho que traz a sensação de despertar, de fazer diferente, de seguir apesar dos pesares, né? De não ficar se vitimizando e mesmo nas circunstâncias conseguir fazer o seu melhor. Quero falar um pouquinho dessa lamparina. Então, quando eu olho para essa lamparina, remete assim, poxa, cara, isso falando comigo no diálogo interno, porque a gente conversa muito com a gente. Muito, muito. Mas a sacada é, quando a gente conversa com a gente, qual é o tipo de conversa que a gente tem? Aí nós temos o motivador e o desmotivador. A conversa motiva ou está desmotivando? E quando eu olho para a lamparina, se vem algum pensamento negativo, eu falo, poxa, cara, você estudou à noite, você trabalhava, você estudava de manhã no colégio, à tarde você ajudava a família e à noite você estudava em casa com lamparina. E hoje, a facilidade que tem das coisas, então, não tem desculpa nenhuma. Não tem desculpa nenhuma. Então, se a gente conquista alguma coisa, porque a gente superou muito, muito, muito. Eu vou trazer um exemplo aqui, Thiago, que eu fazia muita viagem, faço ainda, e às vezes pegava carona com os diretores de empresa, com jatinho e etc. Tá? E aí, uma unidade, sei lá, 700, 800 quilômetros, você fazia numa hora com o jato. Então, eu ia de manhã e voltava à tarde, tranquilo. E às vezes eu comentava isso muito em treinamento. Eu viajo com o presidente da empresa, eu vou de jatinho. E o pessoal fica te olhando, né? Pô, cara metido. Viu? Deixa eu falar. Não era todo dia que tinha jatinho. Vai de carro. De 1 hora para 10 horas de viagem. E muitas vezes não tinha o jato, Thiago. E não tinha o carro. Vá de ônibus. Mas chegue lá para cumprir o seu compromisso. Não precisava que ninguém me cobrasse na minha vida toda. Eu sabia, com a autorresponsabilidade de dever, como que eu tinha que agir. Tem jatinho, é 1 hora, carro é 10 e ônibus é 14. E muita gente fala, mas você não fazia isso. Quer saber a verdade, Thiago? Eu faço até hoje, se assim for necessário, para estar lá presente naquilo que eu tenho que fazer. É não se poupar. Não se poupar, apesar das circunstâncias, tem um propósito. Eu tenho objetivo, eu tenho uma caminhada a seguir. Eu não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer, atingir os resultados, porque a circunstância me fez ficar aqui no meu lugar. Não existe isso, né? Sabe por quê, Thiago? Porque muitas pessoas são vítimas do mundo. Aos montes. E aí, quando eu trago essa vitimização, eu estou buscando que os outros tenham pena de mim. Não faça isso. Ninguém é vítima de nada. A tua realidade é a tua realidade. A tua verdade é a tua verdade. É como você falar, em terceirizar as coisas boas ou menos boas para as pessoas. Eu digo para você, líder, ninguém é capaz de arrancar uma lágrima ou um sorriso do seu rosto se você não quiser. Não terceirize sucesso e felicidade para ninguém. Sucesso e felicidade depende de você. É evidente, Thiago, que muitas vezes nós podemos contribuir sim com a felicidade do outro e com o sucesso do outro. Mas o outro não é responsável pelo nosso sucesso, a nossa felicidade, assim como é a carreira, o modelo que você usa para a vida, o que você quer da vida, né, da tua profissão, daquilo que você está fazendo no dia a dia. E ter um senso crítico das coisas, né? É não simplesmente voltar para casa e não pensar no que aconteceu no dia. Pense um pouco. Se você é a vítima, se você está indo para frente e se alguém te contaminou. Quando eu falo que ninguém é capaz de arrancar uma lágrima, um sorriso do seu rosto, é isso. É alguém falar uma coisa e você vai contaminando. Tiago, é como essa mochila aqui, ó. A gente carrega uma mochila invisível nas nossas costas. E as pessoas vão colocando opiniões, conceitos na nossa mochila.
E essa mochila vai ficando tão pesada que na hora que nós temos uma oportunidade, nós não conseguimos dar um passo, porque a caminhada é para cima, num degrau maior. Está tão pesada. Viu? Faça o seguinte. Esvazia sua mochila das emoções, dos sentimentos, da raiva, do desprazer, em alguns momentos que aconteceram na sua vida. Deixa a tua mochila invisível, essa mochila que cada um carrega, a sua mochila, mais leve para poder seguir, para poder prosperar. E quando perceber que ela está pesada, né? Esvazia. Chegar em casa, isso é uma recomendação para todo mundo. Chegou em casa, viu que está muito pesada, faz alguma coisa, vai dar uma caminhada. Ontem mesmo eu pratiquei uma atividade ao final do dia, foi uma atividade gostosa, e eu estava num dia que estava um pouco carregado, um pouco estressante, e eu pensei, quero descansar. 7h30 da noite. Falei, não, mas se eu for descansar agora com essa carga, é pior. Eu vou me exercitar, eu vou fazer alguma coisa. E fui, pratiquei atividade e aquilo me esvaziou. Me esvaziou daquele peso que eu carregava. Então a gente, de certa forma, em alguns momentos, a gente vai colocar umas pedrinhas na nossa mochila. E aí vem o que você falou, inclusive no podcast passado, né? A gente tem uma renovação do dia, né? Cada 24 horas a gente tem a oportunidade de fazer a diferença. A gente tem a oportunidade de nascer de novo. Então eu posso fazer a diferença. Deixa a tua mochila das coisas ruins de lado, vem com as coisas boas para o novo dia e deixa as coisas acontecerem, faz as coisas acontecerem, constrói um dia positivo. É bem isso. E aí, vamos falar dos objetos? Esse sino aí, o que esse sino representa aí? Esse sino, ele representa o acordar, ou se dar conta para a vida. Quando eu vou numa palestra ou quando eu vou num evento que eu preciso fazer uma reflexão, esse sino precisa bater na minha mente. E quando eu estou apresentando, eu prefiro que as pessoas fiquem muito incomodadas com alguma situação desse sino. Então, quando o sino bate e me incomoda, esse som, é porque está fazendo efeito. Se quer viver num ambiente silencioso, ok, para relaxamento, para equilíbrio da existência, está tudo certo. Mas às vezes tem que bater um sino para você ficar incomodado. Quantas vezes bate o sino na tua mente que você fica incomodado ou sempre está zen? Sempre está zen. Sempre está zen. A vida é desafiante. A vida é desafiante. Você vai na praia, o cara não quer resolver problema. Vai na praia, se chover, a pessoa que comercializa, que vende coco e água vai ter problema. Tá? Então, o sino é para a gente acordar para a vida. Para a vida. Eu tenho N episódios que eu faço quando tem sino. Então, trazendo o sino, associando ao sucesso, que você sabe, eu tenho há muito tempo de gritar sucesso nas empresas, nos grupos de pessoas, e as pessoas fazem com vibração, porque sucesso não é só algo financeiro. É você cumprir uma meta. Olha, cumprir uma meta foi um sucesso. Eu executei com qualidade, foi um sucesso. Eu fiz uma viagem de férias, foi um sucesso. Eu consegui fazer tal coisa nova, é um sucesso. Eu estou num momento de vida bacana, cara, e tal, relacionamento afetivo tá bom, é sucesso. Então, sucesso, meu amigo, é um todo na vida. Por isso que eu aprendi a gritar sucesso há muito tempo, há mais de 40 anos. Falei, poxa, eu vou gritar sucesso na vida em vez de gritar outra palavra. E aí, então, veio o sino para me acordar, vem a lamparina, vem o tempo e vem mensagens na minha mente, né, que são positivas, né? Eu até vou ler essa mensagem aqui. E esse sino tem que bater forte, né? Só antes de você ler a mensagem, eu acredito que nós podemos até, para a gente encerrar daí o podcast, a gente faz essa leitura, né, com uma mensagem final. Mas esse sino é muito importante porque às vezes o que acontece? A pessoa está com um problema, está com uma situação, está sentada no problema, mas ela está confortável, mesmo com o problema. Ela não age, ela não vai adiante, ela não vai além. E o sino é a representação disso. O sino está batendo na tua cabeça o tempo todo e você não está agindo. Então, se você viu que está numa situação que não é das melhores, haja, faça a diferença. E o sucesso, agora que você falou, que é algo que as pessoas buscam também, é algo
que é particular de cada um, né? O sucesso pode ser o financeiro, pode ser a viagem, pode, mas para alguns é só o bem-estar em família, é só o financeiro. Cada um tem o seu parâmetro de sucesso, mas o importante é que as pessoas busquem esse sucesso. Mas caminhando já para o final aqui, a gente já vai encaminhar agora o nosso podcast para o encerramento. Sempre é bom a gente ouvir as suas mensagens, pai. Acredito que sempre é um aprendizado. Eu tenho o privilégio, inclusive, tenho que dizer isso para você. Não é todo mundo que tem esse privilégio de te ouvir, né? A gente já caminhou junto várias vezes, então você sempre me ensinou muita coisa e agora a gente está podendo compartilhar com mais pessoas aqui por esse canal. Mas com uma mensagem final hoje, o que você pode trazer para as pessoas para a gente poder fechar esse nosso encontro? Tá. A mensagem final foi escrita há mais de 25 anos. Está aqui. Tá. Inclusive, ela faz parte do livro, né, O Semeador de Soluções, o Jovem Universo, que é um livro escrito pelo pai, pelo Dari, já há algum tempo e que está já na produção aí desta nova edição, né, daqui a uns dias estará aí disponível para todos. Mas então vá lá, diga essa mensagem tão importante. Sempre foi possível unir e combinar o bem com a verdade. Trabalho com ética. Sucesso com felicidade e amor. A família, as empresas e a sociedade depende de ações inovadoras executadas no presente, com responsabilidade e atitudes racionais e sentimentos de pertencer simultaneamente a várias realidades. Cada um vive a sua realidade. Busque melhorar a sua realidade a cada dia. Muito obrigado. Obrigado, pai. Valeu aí por mais um encontro, mais um dia muito proveitoso, uma conversa maravilhosa. E você que está aí nos assistindo, obrigado por nos acompanhar. Continue nos acompanhando. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho também, porque daí você recebe as notificações. E vai lá no Instagram também, segue a EBFL, Escola Brasileira de Formação de Líderes. Estaremos aí sempre com novos conteúdos para você. Seja saudável, próspero e feliz e nos vemos na próxima.